Professora Valdiana Gomes, produção textual, redação para vocês, tá certo? Vamos iniciar mais uma videoaula, espero que vocês estejam bem. E antes de irmos para a indicação da agenda, vamos fazer a nossa acolhida, tá certo? E para a acolhida de hoje, eu trago um texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 12 ao 15, que diz assim: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Que assim sejam. Bênçãos de paz na sua vida, tá certo? Busque esse amor, busque essa bondade, esse perdão, para que a gente possa viver em paz, tá certo? Então, agora, feita a nossa acolhida, vamos para a indicação da nossa agenda. A gente começa hoje com a atividade, com a correção da página 116 a 121, tá certo? Não esqueça, de fazer anotação na sua agenda, de trazê-la sempre organizada, lembrando que ela é um documento importante. E lá você também vai caprichar na sua letra, tá certo? Vai registrar de maneira bonita, organizada, como verdadeiro aluno pesquisador, organizado que você é, tá certo? Feito isso, a gente começa aí na página 116, explorando o mito. Espero que vocês tenham feito, que tenham gostado da leitura, tá certo? Que tenham feito a leitura, treinando as pontuações. Todos os momentos é um momento que você tem que se permitir aprender. Então, vamos lá. Página 116. Em uma narrativa, a voz do narrador pode estar em primeira ou em terceira pessoa. Qual é o foco narrativo do mito de Hércules? Como é possível perceber isso? Olha aí, em terceira pessoa. Já no início do texto, percebemos que ele não é narrado por Hércules, mas por alguém que fala por ele. Hércules nem ao menos se sentar à beira do caminho, como fizeram o seu informante. Então, esse aí é um indício, Quando é em primeira pessoa, quando eu participo da história, quando eu conto a história vivenciada por mim. Em terceira pessoa, eu sou um observador, eu conto a história que aconteceu com alguém, tá bom? Segunda, um aspecto dos mitos é a presença de deuses e semideuses, heróis, seres gerados pela união entre humanos e deuses, cujos feitos fazem parte de uma visão de mundo de determinada sociedade. O enredo do mito se constrói em torno de qual personagem? Aí você vai dizer, o enredo se constrói em torno de Hércules, que é um semideus, um herói. Os personagens dos mitos são caracterizados de forma humanizada, apresentando virtudes e vícios do ser humano. De que virtudes o herói precisou para vencer seu desafio? Ele precisou de persistência, coragem e sabedoria. Professora, eu posso colocar coragem primeiro? Fique à vontade, Coragem, persistência, sabedoria, coragem, persistência, aí você organiza da melhor forma. Em relação ao tempo, como é possível defini-lo no mito? O tempo no mito se refere a um passado remoto e indeterminado. Não é possível determiná-lo, tá bom? Nos mitos, o espaço geralmente se refere ao ambiente irreal, pois nele vivem deuses, semideuses, ninfas, animais mitológicos, entre outros seres. Nessa história, em que espaços a narrativa se desenvolve? A narrativa se desenvolve em Nemeia, perto da caverna do leão. É importante que você coloque essa informação completa. Em relação ao enredo, ordene os fatos de acordo com o mito lido. Aí nós temos 1. Hércules é alertado por um viandante para não seguir o caminho, pois ele daria na caverna do leão. Aí nós temos aí as sequências. Vamos lê-las e depois enumerá-las. O leão da Nemeia morre e Zeus o transforma em uma constelação para que o feito de Hércules não fosse esquecido. Após uma semana de caminhada, Hércules avista a caverna do leão. Hércules tenta de várias formas matar o leão até conseguir golpeá-lo. Hércules e o leão ficam cara a cara pela primeira vez. Então, vamos ordená-los, tá certo? Então, nós temos o leão da Nemeia morre, é o último fato, 5. Após uma semana de caminhada, já é a segunda situação. Hércules tenta de várias formas, 4. E Hércules e o leão ficam cara a cara, 3. Então, a sequência correta vai ficar, anota aí, corrige aí. 1, 5, 2, 4 e 3.
Mas não é só colocar os números, vocês precisam entender essa relação de sequência dos fatos, a ordem linear, um atrás do outro em que aconteceu. Obedecendo essa sequência, que é isso que a questão pede, nós vamos chegar a essa análise. 1, 5, 2, 4 e 3. Aí nós vamos para a página 117. O mito é um gênero predominantemente narrativo, certo? Apresentando os elementos e as partes da narrativa. Identifique no quadro os parágrafos correspondentes a cada uma das partes citadas. Olha aí, estrutura narrativa. Situação inicial, situação de equilíbrio da narrativa na qual costumam ser apresentados os personagens, o tempo e o espaço. Parágrafos, vai do 1º ao 10º. É importante que você saiba reconhecê-los em estado de texto, tá bom? Complicação, início e desenvolvimento do conflito, do 11º ao 19º. Clímax, momento de maior tensão, 20º ao 29º. Bom? Desfecho, conclusão da história, 30º ao 31º. Tá bom? No oráculo de Delfos, local sagrado para os antigos gregos, havia a seguinte inscrição: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Assim, vemos que uma das funções do mito é dar aos seres humanos exemplos de comportamentos justos e sábios, sendo, portanto, uma fonte de autoconhecimento. Compartilhe com seus colegas qual foi o principal ensinamento para você a ler o mito sobre Hércules. Você vai dizer, né? A importância do autoconhecimento, quem sou, o que quero, minhas responsabilidades, tá certo? A necessidade de termos persistência, determinação, coragem, enfrentar conflitos, problemas, obstáculos, entre outros desafios, tá bom? Quando estudamos os mitos de diversos povos que existiram, entramos em contato com visões de mundo muito diferentes das que temos atualmente. Com base nisso, diga a sua opinião sobre a importância de estudar e resgatar as histórias mitológicas. Né? Então, você vai dizer, né? A gente vai entender o mundo, os fenômenos, né? As narrativas mitológicas, mostra os conflitos do ser humano por meio delas, é possível refletir sobre a vida, promovendo autoconhecimento, tá certo? Assim, as situações reproduzidas nessas histórias podem ser percebidas em nosso dia a dia, né? E claro que algumas delas de uma maneira bem simbólica, né? Bem ilustrativa, tá certo? Aí nós vamos aí para a página 118. Você leu o texto Leão da Neméia, com certeza, né? Para ter lido. E conheceu Hércules também, um herói muito corajoso. Agora você vai ler sobre o grande feito de Teseu, um herói de Antenas. Ele foi um dos que se ofereceram para enfrentar o monstro Minotauro, metade touro e metade homem, quando Teseu e seus companheiros chegaram a Creta. Aridane, né, filha do rei de Mimos, deu-lhe um novelo de linha para marcar o caminho do labirinto, a fim de conseguir sair deles depois. Vamos ouvir. Teseu e seus companheiros foram levados ao labirinto antes do amanhecer. Os guardas do rei Minos os incitaram a entrar, espichando-os com a ponta de suas lanças. Teseu levava a espada e o novelo de linha escondido debaixo da capa, sem que os guardas vissem. Ele amarrou a ponta da linha a uma saliência da parede e lançou o novelo que saiu rolando para guiá-los. Teseu e os outros atenienses, seguindo a linha que se desenrolava, afundavam-se no labirinto. À luz de suas tochas, viam pilhas de ossos e reconheciam farrapos das roupas dos amigos que haviam chegado a Creta um ano antes. O Minotauro deve estar por perto, ele disse aos companheiros, tirando a espada debaixo da capa. Um rugido ecoou pelos corredores. Um vulto imenso surgiu diante deles, bloqueando o caminho. Os olhos da criatura brilhavam na escuridão. No alto de sua cabeça despontavam 2 imensos chifres pontiagudos. Teseu sentiu no rosto o bafo do monstro. Não tenho medo de você, gritou o rapaz. Se quer briga, vamos lá. Venha, estou pronto. Teseu ameaçou o Minotauro, que soltou um grito enfurecido. Teseu investiu contra ele com a espada em punho. Desferiu-lhe um golpe, depois outro e outro com toda a força. Finalmente o berro sacudiu as paredes do labirinto. Teseu sentiu o sangue quente do monstro espirrar em seu corpo. A criatura imensa estacou, engasgou e foi ao chão. O Minotauro estava morto. Com o último golpe, Teseu cortou-lhe a cabeça. Matei o Minotauro, ele disse. Vamos levar isto para a nossa cidade. Vamos pendurar a cabeça do Minotauro no templo da deusa Antena, em agradecimento à sua proteção, que nos permitirá voltar sãos e salvos para casa.
Teseu e seus companheiros fizeram o caminho de volta seguindo o fio de linha até a entrada do labirinto. Mitos gregos, recontados, Martins, 2008, página 81 e 83. Quais são as características comuns entre Teseu e Hércules? Ambos são heróis, possuem coragem e determinação e vencem uma batalha. E aí? Nas duas histórias, os heróis tiveram de enfrentar uma difícil tarefa. Quais são as semelhanças e diferenças entre as tarefas enfrentadas? Olha aí, semelhanças. Em ambas as histórias, os heróis tiveram de enfrentar animais muito perigosos e vorazes, que denotavam que se aproximasse deles, né, que devoravam. As diferenças. Hércules enfrentou um leão e Teseu enfrentou o minotauro, mistura de touro com homem. Então, de novo, para você entender. As semelhanças. Em ambas as histórias, os heróis tiveram de enfrentar animais muito perigosos e vorazes, que devoravam quem se aproximasse deles. Essas são as semelhanças. As diferenças. Hércules enfrentou um leão e Teseu enfrentou um minotauro, mistura de touro com homem. Né? Nesse capítulo, você conheceu duas histórias mitológicas. Agora você e um colega vão pesquisar alguns deuses de diferentes culturas. Para isso, escolha um dos deuses apresentados a seguir e pesquise suas principais características, bem como que eles representam. Em seguida, compartilhe oralmente com os colegas. Esse compartilhamento a gente vai marcar e agendar lá no Meet, né? Na primeira oportunidade, vocês vão escolher um desses, né? Que vocês dão a preferência de vocês e a gente vai comentar, tá bom? E aí, vocês vão dar sequência à atividade, né? Que ela começa na página 120, tá bom? Né? Que já é essa. Escolha de trabalho, que faz parte dessa correção. E a 121, que ele só faz esquematiza o mito, né? Que a gente conclui, que é o público-alvo, o objetivo e as características. E como atividade para resolução, você vai para a página 122, tá bom? Que é ampliando a linguagem. Nossa próxima videoaula, a gente começa com a correção dessa atividade, tá bom? Um abraço carinhoso, fique com Deus e até a próxima aula.